Olá, boa noite. Boa noite. Mais 2 mortes são confirmadas e sobe para 14 o número de vítimas do incêndio em um hospital do Rio de Janeiro. Presidente Jair Bolsonaro sanciona autorização para dono de terra andar armado em toda a propriedade. Estados Unidos dizem ter provas de que ataques a instalações petrolíferas partiram do Irã. Ataques do Talibã deixam mais de 40 mortos no Afeganistão. Polícia apreende celulares e computadores em endereços da deputada Flor de Lis. E na Semana do Brasil, as vendas pela internet aumentaram 18%. Agora, no Jornal das 18 horas. Mais 2 pessoas morreram hoje vítimas do incêndio no Hospital Badim, no Rio de Janeiro. O número total de mortos agora subiu para 14. As 2 vítimas são idosas. O Hospital Badim divulgou apenas o nome de uma. Áurea Martins de Oliveira tinha 98 anos. E depois do incêndio, ela estava internada em um hospital da Zona Sul do Rio. A outra morte foi de uma paciente de 87 anos. Depois do incêndio, ela tinha sido transferida para uma unidade na Tijuca. Nesta terça-feira, peritos voltaram ao Hospital Badim e levaram uma peça do gerador que provocou o início do fogo. Os agentes não deram detalhes, mas falaram que o objeto será importante para o laudo sobre as causas do incêndio. Moradores da região relataram que ouviram na madrugada desta terça-feira um forte barulho que parecia uma explosão de gás. Os bombeiros foram ao local e constataram que não havia nenhum perigo. O Hospital Badim informou que o som foi provocado por um dos tanques de oxigênio e que a empresa responsável pela manutenção já resolveu o problema. Nesta segunda-feira, funcionários do Hospital Badim que estavam no momento do incêndio prestaram depoimento. No primeiro dia após receber alta, Jair Bolsonaro já reassumiu a presidência. A previsão era de que ele voltaria ao cargo apenas na quinta-feira. No Palácio da Alvorada, Bolsonaro recebeu de manhã o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Os dois haviam se encontrado em São Paulo quando o ministro visitou o presidente no hospital. Bolsonaro foi autorizado pelos médicos a continuar a recuperação em Brasília. O presidente ficou 9 dias internado em um hospital em São Paulo, onde passou por cirurgia para corrigir uma hérnia. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje o projeto de lei que flexibiliza a posse de arma em propriedades rurais. Pelo texto, o dono de um imóvel rural pode andar armado por toda a extensão de sua terra. Até então, a lei só permitia a posse na sede da propriedade. O projeto de lei foi aprovado em junho pelo Senado e em agosto pela Câmara dos Deputados. Segundo o Palácio do Planalto, a nova regra vai dar segurança jurídica ao proprietário rural. Nesta segunda-feira, ao chegar a Brasília, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não iria impedir ninguém de bem de ter o porte ou posse de arma de fogo. O governo zerou temporariamente os impostos de importação de pelo menos 498 itens. Na lista estão equipamentos médicos, de informática e para a indústria. A lista inclui desde equipamentos usados em exames oftalmológicos a misturadores de sorvete, passando por bombas hidráulicas, caldeiras e outras máquinas utilizadas na indústria em geral. A informação foi destacada pelo presidente Jair Bolsonaro em publicação no Twitter. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União e entra em vigor na quinta-feira. Também pela rede social, o Ministério da Economia informou que já foram zerados impostos de importação de 1.189 produtos. O objetivo do Ministério, de acordo com a publicação, é incentivar o investimento e a modernização das fábricas brasileiras. Hoje, esses bens são tributados em cerca de 14%, segundo o Ministério da Economia. No início do ano, o governo também reduziu as tarifas de importação de 17 produtos, como medicamentos para tratamento de câncer, com o objetivo de reduzir o custo de produção das empresas instaladas no Brasil e o preço dos produtos para os consumidores. O Ministério da Agricultura registrou hoje mais 63 agrotóxicos. Desse total, 2 são princípios ativos que servirão de base para produtos inéditos e 5 são novos produtos que estarão à venda. Os outros são genéricos que já existem no mercado. As autorizações foram publicadas no Diário Oficial da União.
Com os novos registros, o total de agrotóxicos liberados chega a 325, superando o volume do mesmo período de 2018, quando foram 309 registros. O brasileiro já pagou mais de 32 bilhões de reais com bandeiras tarifárias cobradas nas contas de luz. Os dados fazem parte de um levantamento feito pela ANEEL e divulgado pelo jornal Estado de São Paulo. Este valor não inclui correções monetárias, mas soma tudo o que foi pago desde janeiro de 2015, quando as bandeiras tarifárias entraram em vigor. Naquela época, o setor elétrico sofria com a baixa nos reservatórios, em consequência de longos períodos sem chuva no país. Por isso, as bandeiras tarifárias passaram a ser incluídas mensalmente na conta de luz. Na avaliação da ANEEL, o principal benefício das taxas extras foi dar transparência de forma objetiva para o consumidor sobre o custo da energia. Antes da adoção do modelo baseado em cobrança mensal, o consumidor só conhecia o aumento da tarifa na data do reajuste anual da distribuidora. Isso significava aumentos pesados na conta de luz, que incluíam ainda os reajustes anuais automáticos. De acordo com os técnicos da ANEEL, o efeito financeiro que as bandeiras tarifárias tiveram ao evitar essa cobrança de juros que havia no modelo anterior foi uma economia de mais de 3 bilhões e 700 milhões de reais para os brasileiros. A Justiça de São Paulo rejeitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o ex-presidente Lula e o irmão dele, Frei Chico. Os dois eram acusados de corrupção passiva pelo suposto recebimento de mesadas da Odebrecht, que somariam mais de R$1 milhão. O juiz avaliou que não há provas de que Lula sabia dos pagamentos a Frei Chico. A decisão também se estende para outros 3 executivos da Odebrecht que eram acusados de corrupção ativa. Preso há 3 anos, Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, deixou a cadeia hoje. Ele vai ficar em prisão domiciliar em São Paulo, usando tornozeleira eletrônica. Os depoimentos de Léo Pinheiro foram decisivos nos processos em que o ex-presidente foi condenado na Lava Jato, como o caso do triplex no Guarujá. Raquel Dodge, a primeira mulher a comandar a Procuradoria-Geral da República, se despede hoje da chefia da PGR. No lugar de Dodge, assume interinamente o subprocurador Alcides Martins, vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Foram 2 anos de mandato. Na véspera de deixar o cargo, Raquel Dodge participou de um último evento na Escola Superior do Ministério Público da União, em Brasília. Ela falou para uma plateia de procuradores e fez agradecimentos. Dodge foi bastante aplaudida, mas apesar dos aplausos, a relação com parte da equipe não vinha bem. O grupo de trabalho da Lava Jato, na PGR, pediu demissão coletiva no início do mês por atraso na delação do dono da empreiteira OAS, Léo Pinheiro. A delação ficou parada por 6 meses no gabinete de Raquel Dodge. Quando finalmente chegou para homologação no Supremo Tribunal Federal, a PGR pediu o arquivamento de anexos que mencionavam o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e um irmão do presidente do STF, Dias Toffoli, por provas insuficientes. Escolhida pelo ex-presidente Temer, Dodge termina mandato com um balanço de cerca de 60 denúncias criminais contra autoridades com foro privilegiado. Apesar disso, recebeu críticas por segurar casos da Lava Jato por mais de 1 ano. A desaceleração nos ritmos de trabalho da investigação levou o ministro Edson Fachin, relator da operação no Supremo Tribunal Federal, a questionar a chefe do Ministério Público Federal sobre o andamento das apurações. Fachin listou 14 casos que estavam, na época, aguardando um posicionamento da Procuradoria, de dezembro de 2017 até hoje, o que soma um total de 21 meses. Um dos mais emblemáticos é um inquérito que investiga o ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira. Um acordo de colaboração premiada cita o MDBista em repasses de valores pelo grupo empresarial Hipermarcas. O indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser o novo Procurador-Geral da República é Augusto Aras. E para ser confirmado no cargo, Aras depende de aprovação em sabatina do Senado. Para tentar a aprovação do projeto sobre a prestação de contas dos partidos, que deve entrar em votação hoje no Senado, o relator da proposta, Weverton Rocha, do PDT do Maranhão, fez alterações no texto original. São 3 mudanças. A primeira diz respeito à prestação de contas na campanha, para que a contabilidade do partido tenha transparência por meio de homologação do TSE.
A segunda suprime parte do texto que dava brecha para advogados serem pagos com o dinheiro do fundo partidário. E a terceira é um acordo para derrubar o trecho que permitiria candidaturas dos fichas sujas. Nesse caso, será necessário um acordo com a base do governo para que o presidente vete esse ponto. A oposição ao projeto tenta obstruir a votação para que ela não possa valer para as eleições municipais de 2020. O dólar fechou em queda depois do mercado receber a notícia de que a produção de petróleo da Arábia Saudita deve se recuperar em breve. A moeda norte-americana caiu 0,3%, vendida a R$ 4,07. Já a Bolsa de Valores teve alta de 0,9%. A Polícia Civil apreendeu celulares e computadores da casa da deputada Flor de Lis, em operação no Rio de Janeiro e também no Distrito Federal. A morte do pastor Anderson completou 3 meses. Os policiais da Divisão de Homicídios do Rio de Janeiro cumpriram mandados de busca e apreensão no local do crime, em Niterói, em uma casa em Jacarepaguá, no gabinete, no centro do Rio, e também em um escritório funcional em Brasília. 2 filhos do casal, Lucas de Souza e Flávio Rodrigues, se tornaram réus pelo assassinato do pastor. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Flávio teria atirado no pastor. Já o irmão teria sido cúmplice ao comprar a arma do crime. Os dois são acusados de homicídio triplamente qualificado, que é por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Anderson foi morto com vários tiros na garagem da casa da família em Niterói, no dia 16 de junho. E você vai ver a seguir, Semana do Brasil teve alta de 18% nas vendas pela internet. Os detalhes em instantes. Até já! O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, validou hoje o acordo que autoriza o uso do fundo da Petrobras. O texto foi assinado pelo governo federal, pelos representantes da Câmara, Senado e da Procuradoria-Geral da República e enviado para homologação. A divisão do fundo ficou assim: 1 bilhão e 600 milhões de reais para a educação e 1 bilhão e 60 milhões de reais para a Amazônia, para ser usado na prevenção, fiscalização e combate a desmatamentos. Equipes da Força Nacional de Segurança Pública vão ajudar no combate às queimadas no Acre. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, assinou uma portaria para reforçar o combate aos incêndios florestais e às queimadas no estado. O pedido de ajuda foi feito pelo governador. O documento informa que a Força Nacional vai atuar em defesa do meio ambiente e nos serviços de preservação da ordem pública, da segurança das pessoas e do patrimônio. A princípio, o reforço federal vai até o dia 24 de setembro. O último boletim sobre a situação do Acre informou que o estado registrou 356 focos de queimadas só no domingo. No mês, o Acre acumula 1.500 focos de incêndio. Muitos brasileiros foram às compras na Semana do Brasil com descontos de até 80%. O comércio pela internet teve o melhor resultado, com uma alta de 18% nas vendas. Mas não faltaram clientes nas lojas. A Black Friday brasileira deu fôlego ao comércio. O mês de setembro está sendo melhor que o de costume. Os clientes estão vindo mais, acompanhando, não tem mais receio em comprar, eles estão querendo comprar mais. Está muito bom. Vocês estão otimistas aí com a melhora no final do ano? Sim, estamos muito otimistas. A parcela de R$ 500 do Fundo de Garantia, que começou a ser paga na semana passada, também incentivou muita gente a tirar o dinheiro do bolso. É ótimo. A gente gosta, né? O que você faz assim quando você tem? O que você faz quando você tem um dinheirinho extra? Nas lojas aqui, ó. Só olhando. Pode gastar muito, mas tem que pelo menos dar uma olhada, né? Gasta até o que não deve. Nos 10 dias de promoções, o varejo em geral cresceu 11% em relação ao mesmo período do ano passado. Os produtos mais vendidos foram cosméticos, móveis e eletrodomésticos. E o meio mais usado para fazer as compras foi a internet. Pela comodidade? Para mim é. Pesquisa, o que você pesquisa aí que você gosta de ver? Tudo, da minha profissão, lugares que eu vou, tudo. Prático, né? Tudo. Antes de fazer qualquer coisa, pesquiso antes. Na internet. O varejo
ele tem todo o seu charme, né, de você estar ali na loja, falar com o vendedor, ver um pouco mais de características, né? Mas, claro, isso momentaneamente você vai ter o e-commerce muito melhor e o física muito melhor. Às vezes os dois andam juntos, como foram agora os dados. A Semana do Brasil foi uma das medidas tomadas pelo governo para movimentar a economia do país. O resultado foi positivo. Os varejistas estão otimistas e a maioria acredita na recuperação econômica. A confiança faz com que ele faça um pedido maior para a indústria gera um emprego, o comércio vende e a gente entra naquele ciclo que é o chamado ciclo virtuoso da economia, que faz a economia ir se recuperando lentamente. Claro que ainda muito longe daquilo que a gente espera. O Brasil é um país emergente, ele precisa crescer no mínimo 3% ao ano por vários anos para tirar esse contingente desempregado dessa situação. A reforma tributária é apontada por empresários como uma das principais medidas que devem ser tomadas para impulsionar o mercado. O Brasil está num processo bastante importante de revigorar a sua economia, mas é um processo lento. É difícil você falar isso para um pai de família que está desempregado há 2 anos. Falar, olha, calma que a situação vai melhorar. Mas vai melhorar. Em algum momento a situação vai ficar melhor para todos. É difícil, é lento, mas estamos no caminho certo. Os atentados às refinarias de petróleo da Arábia Saudita estão provocando prejuízos e, como sempre, especulação. No Brasil, o preço do etanol subiu quase 2% para acompanhar possíveis aumentos da gasolina. Quem vai abastecer com diesel também está preocupado, mesmo depois da Petrobras garantir que vai esperar o mercado se acalmar antes de tomar qualquer decisão. O valor nas bombas mostra mais de R$ 1.500 para abastecer o caminhão. Por isso, um aumento de 10 centavos no preço do combustível faz bastante diferença para os caminhoneiros. A gente vai ter que rodar de todo jeito. Se ele aumentar ou não aumentar, a gente vai ter que rodar. Só que o patrão chora pra caramba. Fica muito difícil para trabalhar desse jeito. Você vê, vou abastecer agora, dá R$500 para abastecer, trabalhar 3 dias. Imagina cada 3 dias abastecer R$500. Vocês temem ter que pagar essa conta? Infelizmente, sim. Uma hora a conta vai chegar, se continuar desse jeito. E a gente não vai aguentar pagar, não. Essa preocupação com o preço aumentou após os ataques terroristas à principal refinaria de petróleo na Arábia Saudita. O atentado no maior exportador do mundo cortou a produção pela metade e logo de cara o preço do barril subiu quase 20%. Mas começou a cair um pouco quando os Estados Unidos anunciaram que pretendem usar parte de sua reserva estratégica. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro declarou que não haverá repasse imediato aos combustíveis. Mas esse especialista acha que segurar o preço pode ser uma estratégia arriscada para a Petrobras. Que a gente já viu que em governos anteriores, o controle do preço de maneira artificial, ele tende a gerar um problema financeiro para a própria empresa, para a própria Petrobras. Então a Petrobras está numa situação financeira muito difícil, por conta do controle do preço, controle artificial, para evitar que o combustível tivesse um efeito direto na economia. Uma das maiores preocupações do governo é evitar uma nova greve dos caminhoneiros, como aconteceu em maio do ano passado. E a categoria parece unânime. Se houver reajuste nos combustíveis, o valor do frete vai ter que aumentar. Hoje nós temos um excesso de prestadores de serviço nessa área. A gente tem bastante caminhão, mais do que seria necessário, por conta de políticas econômicas de outros governos. Então, houve uma facilidade de financiamento da compra de caminhões, então muita gente comprou o caminhão. A expectativa é que a economia crescesse mais do que efetivamente cresceu. E o problema é que não tem trabalho para todo mundo de um lado e o preço do combustível ficou caro. Esse ataque que aconteceu na Arábia Saudita acabou comprometendo 5% de toda a distribuição de petróleo no mundo. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, é quase 3 vezes mais do petróleo produzido pela Petrobras. Se por um lado isso é ruim para o consumidor, por outro pode ser bom para a exploração do pré-sal. Os mega leilões de áreas para a exploração do petróleo no Brasil estão programados para outubro e novembro. Os ataques na Arábia Saudita podem aumentar o interesse de companhias estrangeiras para a disputa. O especialista afirma que a exploração do pré-sal é difícil e cara, e a instabilidade do mercado internacional pode tornar o produto brasileiro mais competitivo. A impressão que eu tenho é que o mercado vai se reajustar, que hoje as tecnologias cada vez mais modernas de extração do petróleo, elas são criadas o tempo todo, então é muito facilitada a extração do petróleo, principalmente nos países em que tem bacias e reservas bastante grandes, como por exemplo a própria Arábia Saudita, que ela mesma vai voltar a ter uma produção elevada, A notícia de que a Arábia Saudita deverá retomar a produção em no máximo 3 semanas provocou uma queda de 6% no preço do petróleo nesta terça-feira.
E os Estados Unidos concluíram que o ataque do fim de semana às instalações petrolíferas sauditas foi lançado a partir do solo iraniano. Uma autoridade americana que não quis se identificar disse que o ataque usou mísseis de cruzeiro e que Washington está reunindo evidências para apresentar à comunidade internacional na Assembleia Geral da ONU em Nova York na próxima semana. Os ataques do sábado em Akaik, a maior instalação de processamento de petróleo do mundo, e no campo de petróleo de Jurais, no leste da Arábia Saudita, agitaram os mercados globais. Os rebeldes hutis do Iêmen assumiram a responsabilidade pelos ataques. Mas, assim como o presidente Donald Trump, a Arábia Saudita acusou o Irã. O guia supremo do país, Ayatollah Ali Khamenei, descartou qualquer possibilidade de negociação com o governo dos Estados Unidos. Ele disse que Teherã só aceitaria negociar caso Washington retirasse as sanções impostas contra o país. A Casa Branca chegou a afirmar que Trump não descartava a possibilidade de uma reunião com o colega iraniano Hassan Rouhani. Ontem, durante uma cúpula realizada na Turquia, o presidente russo Vladimir Putin propôs à Arábia Saudita a compra de sistemas de mísseis russos como forma de proteger seu território. Ataques suicidas do Talibã deixaram pelo menos 48 mortos e dezenas de feridos no Afeganistão. Veja agora em um giro de notícias internacionais. Um dos atentados foi próximo de um local onde o presidente Ashraf Ghani fazia um comício na província de Parwan. Ele é candidato nas eleições marcadas para 28 de setembro. Um segundo ataque foi realizado no centro da capital Cabul. A explosão ocorreu perto da embaixada dos Estados Unidos. Os talibãs anunciaram no início da campanha eleitoral que fariam todo o possível para boicotar a disputa. A Suprema Corte Britânica analisa a legalidade da suspensão do parlamento por iniciativa do primeiro-ministro Boris Johnson. As audiências, que podem durar 3 dias, tiveram início depois que 2 tribunais de instâncias inferiores anunciaram decisões divergentes. Centenas de pessoas se manifestaram do lado de fora. Se a justiça declarar que a suspensão é ilegal, o parlamento deve ser convocado imediatamente. As 2 câmaras estão paradas há uma semana e as sessões devem ser retomadas apenas no dia 14 de outubro. Os israelenses compareceram às urnas para as segundas eleições legislativas em 5 meses. Os 6.400.000 eleitores devem decidir se mantém o premier Benjamin Netanyahu, apesar das denúncias de corrupção, ou elegem o ex-comandante do exército Benny Gantz. O presidente do país, Reuven Rivlin, solicitou a formação de um governo a Netanyahu, mas diante da impossibilidade de estabelecer uma coalizão majoritária, ele preferiu dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Pelo menos 8 pessoas ficaram feridas no descarrilamento de um trem em Hong Kong. 3 vagões ficaram atravessados na ferrovia perto da estação de Hun Hon, em Kowloon, uma instalação de grande movimento e que fornece serviços para a China continental. Os passageiros saíram do trem por uma porta quebrada e caminharam na via para chegar a uma área segura. 500 pessoas foram retiradas do trem. Até o momento, nada indica uma ação premeditada, apesar dos recentes ataques de ativistas pró-democracia ao sistema de transportes da cidade. O governo da Venezuela anunciou o retorno de sua bancada à Assembleia Nacional. A casa é controlada pela oposição e presidida pelo autodeclarado presidente interino Juan Guaidó. A medida faz parte de um acordo firmado entre representantes do regime de Nicolás Maduro e de 4 partidos políticos de oposição que estabeleceram uma mesa de diálogo alternativa. O bloco governista havia abandonado o parlamento em 2016 após a Suprema Corte declarar a casa em desacato, anulando as suas decisões. Milhares de pessoas formaram uma fila gigantesca hoje no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. Eram pessoas em busca de uma chance de emprego. Foram oferecidas mais de 4.000 vagas. Teve gente que dormiu na fila desde ontem. A região metropolitana de São Paulo tem quase 2 milhões de desempregados. Aqui, vemos alguns deles tentando sair dessa fila e entrar na fila para bater cartão, mesmo que em um setor que nunca trabalhou.
você chegou a ver quais são as vagas disponíveis? Sim, só tem mais fiscal de loja. E mesmo assim, tá valendo a pena também para concorrer a essa vaga? Sim, tá valendo tudo, né? Desempregado, não tem jeito. É a 4ª edição do Mutirão do Emprego da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo, junto com o Sindicato dos Comerciários. Iniciamos um processo onde as pessoas vêm aqui buscar a vaga. Se não conseguirem a vaga, no mínimo saem com um curso de capacitação para preparar as pessoas para o novo mundo, porque o futuro do emprego ele tem mudanças importantíssimas, principalmente com o mundo digital. E uma das empresas parceiras nossas está oferecendo vagas para capacitação digital, além das vagas para trabalhar na loja também. Aos poucos, o currículo de papel tem sido substituído pelo digital. E para aumentar as chances de conquistar um trabalho, uma das empresas parceiras do Sindicato dos Comerciários está oferecendo uma palestra durante o mutirão, dando dicas de como o candidato deve usar as plataformas digitais e, assim, se destacar entre os demais concorrentes. A gente vê que as pessoas estão chegando hoje com o currículo em papel, né, e estão vindo para o treinamento. A gente vai conseguir medir isso futuramente para ver se, de fato, as pessoas que passaram pelo treinamento reconhecem que conseguiram aumentar, melhorar a sua busca por trabalho. A entrega das senhas foi por ordem de chegada e começaram a ser distribuídas às 8 horas da manhã. Mas teve gente que estava na fila há muito mais tempo. 6 horas eu estava aqui, saí de casa às 5 e pouco da manhã. E a senhora já sabe quais são as vagas disponíveis? Não. Vamos esperar, né? Eu espero que eu saia com emprego. E a gente encerra essa edição com as imagens de 2 pandas gigantes que completaram 15 anos e ganharam um bolo especial feito com gelo, legumes e frutas, como kiwi, castanhas, abacaxi e cenoura. O casal foi um presente da China a Taiwan em 2008. Tuan Tuan e Wan Wan tiveram um filhote em 2013 chamado Yuanzai, que agora completou 6 anos e está pronto para o acasalamento. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.